Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha humilde loja. Como podem perceber, já estou com o aparelho aberto aqui e esse serviço já está finalizado, tá? Eu só vou fazer uma modificação aqui, porque infelizmente eu não percebi que ficou alto, tá? Eu instalei essa plaquinha e já vou falar sobre isso. Esse aqui é o segundo equipamento do mesmo proprietário, né? Do mesmo cliente. E teve mais um vídeo antes desse, tá? Antes dos dois, né, anteriores. No caso, esse aqui é o terceiro aparelho Philips que eu estou mexendo, pois no feriado chegaram 4 aparelhos da mesma marca e praticamente do mesmo modelo e todos eles com o mesmo sintoma, tá? Eu digo sintoma porque os defeitos são variados. Cada um tinha um determinado defeito diferente. Tá? É por isso que eu sempre estou falando que você deve levar o seu equipamento na assistência para ser analisado. Não deve ser comparado com o que você está assistindo. Tá? Defeitos são variados, tá? Sintomas podem ser os mesmos, ok? Bom, essa TV aqui, eu já havia feito uma análise nela e infelizmente não houve a possibilidade de restaurar o funcionamento da imagem somente com inibição de vias no cabo flat do lado direito de serviço, tá? O lado direito de serviço. Por quê? Esse aparelho está com o display em curto. Então, quando colocamos a parte que está em curto novamente conectada, mesmo com isolamento de via, existe uma queda de tensão no conversor DC. E essa queda de tensão, infelizmente, fazia com que o funcionamento do display, no geral, não tivesse o rendimento que deveria ter. Então, não aparecia a imagem. Quando desconectávamos o lado direito, tá? O lado direito de serviço, o lado esquerdo de quem assiste, tá? O aparelho funcionava o lado oposto, tá? Vinha com a imagem perfeita. Então, eu tive que aplicar uma outra solução, que foi instalar uma placa conversor DC externo, que vocês estão vendo aqui, ó. E esse conversor DC, ele é um step up. Eu havia comprado outra plaquinha, né, por engano. Ela era step down, mas estava anunciada como step up. Eu não fiz devolução da plaquinha porque a plaquinha vai me servir mais para frente, né? E ela estava instalada justamente aqui, conforme vocês estão vendo aqui, tem um fio saindo aqui. Tinha ficado direitinho, né? E o fio de alimentação tinha ficado até curto, mas eu tive que desfazer. E essa placa eu vou utilizar, quem sabe, aí em outro equipamento, tá? Nesse equipamento eu tive que usar essa placa, vocês podem ver aqui, ó, a diferença, né? A dimensão, né? O tamanho. Porque esse aparelho aqui necessita de uma tensão de alimentação e necessita que o conversor DC suporte, né, o lado que está avariado, o lado que está defeituoso, tá? A imagem não ficou 100%, o aparelho está funcionando, tá na base da amarretada, tá no empurrão, no tranco, não funciona por bem, funciona por mal, e assim, vamos lá, né? Todas as situações possíveis que eu puder falar aqui para informar, né, que o aparelho está funcionando ali, ó, na marra, tá? Ele não deveria estar funcionando, não haveria possibilidade de funcionar esse equipamento, tá? Teria que ser feita a substituição do display. Bom, o cliente aprovou, é claro que eu não ia fazer isso aqui sem a aprovação do cliente, tá? Entrei em contato com o cliente, informei a situação do aparelho e ele disse que não tinha problema, que por ele estaria bom da forma que está nesse momento. Eu enviei para ele a imagem de como ficaria o aparelho. Bom, vou mostrar para vocês, tá? E o vídeo vai seguir conforme as informações tiverem que ser aí, né, passadas a vocês, tá? Antes, deixa eu falar aqui sobre isso aqui, como é que foi feito. Vocês podem ver que eu coloquei a plaquinha do lado de cá e eu vou ter que desfazer aqui para descer ela um pouquinho, porque ela ficou passando da altura da placa-fonte, eu não percebi. Eu esqueci de prestar atenção nisso. E aí o aparelho não vai fechar, né? Ela está mais alta até que esse parafuso aqui, né? De colocar, né? Fixar a TV na parede.
Bom, a alimentação vem direto da placa T-CON, tá? A alimentação que vem da placa principal para a placa T-CON, sai os 12 volts e é alimentado o circuito conversor DC. E daí sai a tensão necessária para a restauração do funcionamento de um dos lados. Bom, eu quero deixar bem claro que isso aqui não vai funcionar em todos os casos, tá? Há casos que o aparelho poderá voltar a funcionar com a imagem nítida, a imagem perfeita, outros que funcionará igual esse aqui está funcionando, outros que nem vai funcionar, tá? Não será todos os casos que será instalado a placa set-up ou set-down, seja qual for a tensão que esteja ausente, né? Por motivo de proteção, né, do conversor DC, já que o display está variado, o display tem que ser substituído, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Isso aqui não é conserto, isso aqui não é um reparo, isso aqui é um paliativo para que o aparelho volte a funcionar, tá? Mas há a necessidade de substituição do display. Então, não adianta tentar fazer isolamento de via, não adianta tentar fazer isso aqui sem um conhecimento técnico. O aparelho precisa ir até assistência para ser analisado pelo técnico, que cada situação será diferente, tá? O sintoma poderá ser parecido, como todas elas, tá? As 4 TVs que chegaram aqui, chegaram com sintomas idênticos. Somente a primeira, aliás, desculpem, a primeira chegou completamente sem imagem, tá? As demais chegou com meia imagem porque o cliente já tinha feito os testes em casa, né? Eu sempre estou falando sobre isso para não fazer, porque de repente pode piorar a situação e de repente o aparelho que poderia ter reparação não tem mais reparação devido às tentativas, tá ok? Então por isso, leve seu equipamento na assistência técnica, deixe que o profissional faça o serviço dele e possivelmente você vai estar economizando uma grana, né? Ao invés de ter que comprar um aparelho novo, ok? Bom, como eu disse, eu tive que modificar, né, a adaptação para descer bem a placa para que o aparelho feche. Ele estava bem elevado, né, com essa outra adaptação aqui. Isso aqui entrava aqui, ó. Eu fiz dessa forma, prendia em um dos parafusos, o outro lado ficava somente com isso e tinha uma borrachinha que eu tinha colocado aqui, agora já perdi, já não sei onde está. Bom, e agora eu fiz dessa forma aqui, ficou até melhor, porque agora os 2 parafusos irão prender a plaquinha. E a placa desceu bem, né, abaixo do nível da placa fonte. Eu encapei aqui, não era muito necessário, tá? Somente para não ter nenhum tipo de problema, né? Bom, vou prender aqui, ó. Olha como é que ficou isso aqui. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse a Alex Eletrônica Áudio Profissional, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Bom, como eu tive que modificar, porque a altura estava passando, né, da altura da placa, a TV não fechava. Agora ficou muito melhor, até ficou bem mais preso do que a outra. A altura agora está idêntica com a placa fonte. Sem contar que agora os 2 parafusos prendem a plaquinha. Ficou bem firme. Ainda não coloquei os parafusos, tá? Mas ela está bem fechada e olha só como é que ficou e aonde ficou localizada a plaquinha. Bem na abertura, né? Bem na ventilação. Ficou muito boa. Não dá para saber que é adaptação se a pessoa não prestar bem atenção, né, e não tiver conhecimento, né, do aparelho. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina.